Olá, sou Jéssica, estudante do curso Bacharelado em Farmácia, na Faculdade São Francisco da Paraíba, e irei apresentar a respeito da raiva humana, referente à disciplina de saúde coletiva. Bom, primeiramente, o que é raiva, né? O que é a raiva humana? Bom, a raiva, ela é uma doença infecciosa viral aguda e que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda, com uma letalidade de aproximadamente 100%. E ela é causada pelo vírus do gênero Lissa vírus. Bom, como já está dito aí, infelizmente é uma doença que, na maioria dos casos, leva o paciente à morte. Puxando agora um pouquinho a respeito do contexto histórico, a raiva ela foi descrita pelo menos há 4 milênios e é uma das zoonoses mais antigas que se tem conhecimento. E todos os mamíferos possuem células competentes para a reaplicação viral, sendo estes os únicos suscetíveis ao vírus e os únicos capazes de transmiti-lo. Ou seja, é um vírus que ele é apenas transmitido por animais e devido por animais mamíferos, né? E devido à sua evolução letal, ao elevado número de casos em humanos, bem como também das pessoas submetidas anualmente a tratamentos, a raiva continua sendo, infelizmente, um problema mundial de saúde pública. Bom, infelizmente, devido à falta de sistemas adequados de informação, na maioria dos países não permite, assim, o conhecimento real da magnitude do problema dessa doença. O período histórico da raiva, ele é um período longo, pois desde a época de Aristóteles, essa doença ela já era considerada uma enfermidade contagiosa e grave. E devido à mordedura de cães, né, ela era temida e conhecida como uma doença letal. As pessoas tinham muito medo dessa doença. E Louis, ele proporcionou um enorme progresso, né, que alcançou o seu ponto culminante com a primeira vacinação em ser humano, ou seja, em 1885, o primeiro ser humano foi vacinado contra essa doença. E também outro avanço foi a criação do seu instituto, em 1888. E a cronologia da história natural da raiva nessa revisão, ela demonstra os avanços dos descobrimentos sobre a doença desde a sua origem. Bom, e a respeito da forma de transmissão dessa doença, né? A raiva, ela é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente pela mordedura do animal, pela mordida do animal. Mas ela também pode ser transmitida pela arranhadura, pelo arranhão e pela lambedura desses animais. E também pelo contato com a saliva do animal, caso a pessoa tenha um contato direto. E em relação ao período de incubação, ele é variável, né, entre as espécies. E pode durar dias, anos, com uma média de 45 dias no ser humano. E pode vir ser mais curto em crianças. O período de incubação está relacionado também em questões de localização, de extensão e também da profundidade da mordedura. Não só da mordedura, mas também do arranhão ou da lambedura do animal, né? Ou o tipo de contato com a saliva, como eu citei. E também leva em consideração a proximidade da porta de entrada com os cérebros e troncos nervosos, levando em consideração também a concentração de partículas virais inolutadas, né? E nos cães e nos gatos, a eliminação do vírus pela saliva, ela vem a ocorrer de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos. E persiste durante toda a evolução da doença, que é conhecido como período de transmissibilidade.
Então, a morte do animal vem a acontecer, em média, entre 5 e 7 dias após a apresentação dos primeiros sintomas. Assim, não se sabe ao certo qual o período de transmissibilidade do vírus em animais silvestres, mas sabe-se que os morcegos, né, eles podem albergar o vírus por um longo período, sem sintomologia aparente, ou seja, os morcegos, eles não apresentam sintomas relacionados à doença, apesar que eles são animais transmissores. Em relação aos sintomas dessa doença, após o período de incubação, surgem os sinais e sintomas clínicos da raiva, né? Que vem a durar em média ali de 2 a 10 dias. E assim, nesse período, o paciente que está infectado, ele vem a apresentar mal-estar, um pequeno aumento na sua temperatura corporal, anorexia, cefaleia, náuseas, também pode apresentar dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude e a sensação de angústia. Podendo também ocorrer linfoadenopatia nos trajetos, né, do nervo periférico dessa pessoa, principalmente próximo ao local da mordedura, de onde o animal mordeu. E também pode gerar alterações no comportamento dessa pessoa que está infectada. Aqui temos um relato de caso da raiva humana, um relato que aconteceu em 17 de maio de 2014, onde o Instituto ele veio a atender uma mulher por telefone, né? E essa mulher, ela relatava o óbito do esposo da sua empregada. E ela levantava a hipótese, ela chegou a falar que ele poderia ter falecido de raiva, mas que quando ele morreu, que foi enterrado, a morte dele foi dita por outra causa. Então, assim, apesar dele já ter sido enterrado, como houve essa informação, foi solicitado que a viúva comparecesse ao ambulatório do Instituto. E o que ocorreu imediatamente no dia seguinte. E, frente ao histórico do caso relatado e considerando que a vítima ela havia sido atendida em 3 serviços de saúde, buscou-se, então, obter maiores informações sobre os sinais, sintomas e os exames que essa pessoa ela tinha se submetido nesses 3 serviços de saúde que ela havia sido atendida antes de vir a falecer. Então, a partir disso, foi com que foi apurado, e considerando também a hipótese da raiva, né, foram iniciados os procedimentos para a exumação do corpo, o que aconteceram em 3 âmbitos. O primeiro, que foi o familiar, como eu já citei, eles entraram primeiramente em contato com a viúva, para que a família viesse a permitir essa exumação. A partir daí, quando eles conseguiram a autorização da família, eles partiram para o âmbito legal, aí eles foram tentar, né, a obtenção da autorização, foram contratadas a chefia do gabinete e consultoria jurídica da Secretaria do Estado de Saúde, a subprocuradoria da área, do contencioso e centro de vigilância sanitária, assim também como um levantamento de legislação. E, a partir disso, eles foram para o âmbito político, que foram contratados, né? Contatados o Programa Nacional de Controle de Raiva, a Gerência de Zoonoses, a Secretaria de Vigilância em Saúde e a área correspondente em Minas Gerais, uma que a provável transmissão pode ter ocorrido em um município mineiro, ou seja, desconfiava-se que essa transmissão teria sido em um município mineiro. E depois de acontecer tudo isso, né, somente no 3º dia, após eles terem tido a informação por telefone, foi obtida a autorização para a exumação. Então, assim,
foram sendo tomadas providências junto aos vários escalões da área do cemitério e municipal de São Paulo. E no dia 4, às 14 horas, procedeu-se a exumação. Então, assim, por volta do dia 17, cerca de 50 dias depois, cerca de 50 dias, ele queixou-se com a esposa de dormência na perna direita e suspeitando que o sintoma tivesse relação com a mordida do morcego. Ou seja, esse caso se tratou de um caso onde a pessoa foi infectada, o homem que faleceu foi infectado através do morcego. Infelizmente, quando se trata da infecção por meio do morcego, é mais difícil de fechar o diagnóstico. Por isso que, em primeira mão, quando ele faleceu, não fecharam o diagnóstico, ele foi enterrado por outra causa. E só foram investigar para descobrir o que tinha acontecido, investigar a questão de sintomas, se ele tinha sentido alguma coisa, e fazer toda a exumação do corpo, para descobrir que, de fato, era um caso de raiva depois dele ter falecido. Ou seja, graças ao telefone da mulher, né? Por ela ter informado. Se não, poderia ter sido um caso mais um caso isolado, que as pessoas não teriam conhecimento. E nem a própria família teria conhecimento do motivo e da causa da morte. Seguindo, aqui temos as possíveis complicações, né, causadas pela doença da raiva. Então, assim, a infecção da raiva, ela progride, e ela vai piorando, e vai surgindo manifestações mais graves, né, da doença, e mais complicadas, como a ansiedade e a hiperexcitabilidade crescente. O paciente que antes estava só com alteração na temperatura, ele passa a ter realmente febre, ele passa a ter delírios, e ele passa também a ter espasmos musculares involuntários, generalizados, e também convulsões. Espasmos dos músculos da laringe, faringe e língua ocorre quando o paciente vê ou tenta ingerir líquido. Ou seja, quando o paciente vai tentar se alimentar, ele tem, infelizmente, esses espasmos dos músculos que acontecem de maneira involuntária. Infelizmente, esses espasmos, eles evoluem para um quadro de paralisia, levando a alterações cardiorrespiratórias no paciente, levando também à retenção urinária, à obstipação intestinal, e observa-se também ainda a presença da disfagia, areofobia, hiperacusia e afotobia no paciente. Então, assim, aqui a gente já vê que, infelizmente, a doença, ela vai progredindo e vai levando o paciente a ter sintomas bem mais graves do que os primeiros sintomas que geralmente são apresentados. E como é feito a questão do diagnóstico da raiva, né? Bom, a confirmação laboratório em vida, ou seja, quando o paciente ele é diagnosticado com a raiva em vida, pode ser realizada pelo método de imunofluorescência direta, impressão de córnea, raspado de mucosa lingual ou por biópsia da pele da região cervical. Ou seja, quando o paciente ele é diagnosticado em vida, se pode fazer essa raspagem da mucosa lingual ou fazer uma biópsia a partir do tecido da pele da região cervical desse paciente. E a acessibilidade dessas provas ela é limitada, e quando negativadas, não se pode excluir a possibilidade de infecção. A realização da autópsia é de extrema importância para a confirmação diagnóstica, ou seja, mesmo quando é negativado, mesmo quando o paciente, ao fazer a biópsia, se tem um não, né, como resposta, não está infectado,
com a raiva, não pode se excluir a possibilidade da infecção, porque ele continua apresentando os sintomas. Então, a investigação ela deve continuar até se ter uma certeza absoluta. E em relação ao diagnóstico diferencial, bom, não existem dificuldades para estabelecer o diagnóstico quando o quadro clínico do paciente, ele vem acompanhado de sinais e sintomas, né, que são característicos das doenças. Ou seja, existe uma facilidade maior para fechar o diagnóstico quando o paciente apresenta os sintomas e os sinais que são característicos da doença, né? Principalmente quando o paciente chega lá no hospital com a mordida do animal, ou com arranhão, ou com a lambedura, né? Provocada por um animal que esteja suspeito da doença. Então, assim, esse é o quadro clínico típico que ocorre em cerca de 80% dos pacientes. Ou seja, a pessoa, quando ela procura o atendimento de saúde, ela já apresenta os sintomas, ela já apresenta os sinais, ela geralmente já apresenta até onde foi mordido, onde foi arranhado pelo cachorro ou por outro tipo de animal. E, no caso, como eu já citei, na raiva humana que ela é transmitida por morcegos, onde a sua forma predominante é paralítica, o diagnóstico ele é incerto e a suspeita recai em outros agravos que podem ser confundidos com a raiva humana. Ou seja, existe a suspeita, só que é muito mais difícil de fechar o diagnóstico, né? Por conta dele ser predominantemente paralítico e também por o morcego ele não apresentar os sintomas, né? Ele é um dos animais que não apresenta os sintomas da doença. Então, assim, às vezes o paciente nem está com a raiva e está com sintomas de outra doença, ou às vezes ele está com a raiva e acaba sendo confundido com outra doença, como é o caso do relato que eu apresentei agora há pouco, onde a morte foi dada por outra causa, né, uma causa errada. Bom, e a respeito do tratamento, né? A raiva, ela é uma doença quase sempre fatal, infelizmente, para a qual a melhor medida de prevenção é a vacinação, pré ou pós-exposição, né? Quando a profilaxia antirrábica não ocorre e a doença se instala, pode-se utilizar um protocolo de tratamento da raiva humana baseado na indução do coma profundo, usando o uso de antivirais e outros medicamentos específicos. Ou seja, é uma doença que, de fato, apresenta um alto risco de morte, né? Em cerca de 90% dos casos, ou mais que isso, e o melhor tratamento é a prevenção com a vacina, né? Infelizmente, quando não se tem essa vacina, quando a doença já está instalada, eles tentam fazer um protocolo de tratamento, induzem aquele paciente a um coma e vão usar antivirais, né, na tentativa de livrar o corpo do paciente daquele vírus e fazer com que ele se recupere. Bom, a profilaxia antirrábica humana, o Ministério da Saúde, ele adquire e distribui às secretarias estaduais de saúde os imunobiológicos necessários para a profilaxia da raiva humana no Brasil, que é a vacina humana de cultivo celular, o soro e a imunoglobina antirrábica humana. Atualmente, se recomenda duas possíveis medidas de profilaxia antirrábica humana, que é a pré-exposição e a pós-exposição, após a avaliação, se necessário. Ou seja, o Ministério de Saúde, ele oferece a vacina, o soro, para que as pessoas sejam vacinadas e sejam também
tratadas e, atualmente, é recomendado a pré-exposição e a pós-exposição. Claro que isso após uma recomendação de um profissional da saúde. E a pré-exposição deve ser indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, durante suas atividades ocupacionais exercidas por profissionais. Ou seja, ela é indicada para médicos veterinários que têm o contato exposto com animais diariamente, para biólogos que também possuem contato com animais, para também os profissionais de laboratório de virologia e de anopatologia, para estudantes de medicina veterinária que também estão em contato, a zootecnia, biologia, profissionais dessa área também de agronomia, agrotécnica e áreas que envolvam esse tipo de contato, onde possa haver uma contaminação. E também pessoas que atuam na captura, na contenção e no manejo de amostras, né? Ou seja, as pessoas que vão fazer um exame, as pessoas que vacinam e as pessoas que estão ali na investigação dessas doenças, né? E dos animais que podem vir estar infectados. E a profilaxia pós-exposição. Em caso de possível exposição ao vírus da raiva, é imprescindível a limpeza do ferimento com água corrente, abundante e sabão ou outro detergente, pois essa conduta diminui comprovadamente, já foi comprovado, o risco da infecção. É preciso que seja realizado o mais rápido possível após a agressão e repetida na unidade de saúde, independente do tempo ocorrido, né? Então, assim, recomenda-se que assim que a pessoa perceba que foi infectada, que ela tem ali o machucado, ela lave abundantemente com água e sabão e já procure a sua unidade de saúde mais próxima. Então, assim, a limpeza, ela deve ocorrer de maneira cuidadosa, ela deve visar eliminar, sem agravar o ferimento, claro, né? E em seguida devem ser utilizados antissépticos com iodo e provinde de digluconato e clorexidina ou álcool iodado. E essas substâncias, elas deverão ser utilizadas somente na primeira consulta. Nas seguintes, devem-se realizar cuidados gerais, orientados pelo profissional de saúde que está atendendo aquele paciente. E de acordo também com a avaliação que foi feita da lesão. E deve-se fazer anamnese completa, utilizando-se da ficha de atendimento antirrábico humano e visando a indicação correta da profilaxia da raiva humana. E as exposições, né, elas devem ser avaliadas pela equipe médica de acordo com as características do animal em questão. E em relação à prevenção da raiva, né? No caso da agressão por parte do animal, a assistência médica deve ser procurada o mais rápido possível. Quanto ao ferimento, deve-se lavar abundantemente com água e sabão e aplicar o produto. Então, assim, outra coisa que é bastante importante é que caso o animal ele adoeça ou morra nesse período, no período da infecção, deve-se também informar o serviço de saúde imediatamente, né? Então, assim, como já foi dito, deve-se lavar, e a vacinação anual de cães e gatos, ela é eficaz na prevenção da raiva. E, consequentemente, como previne no animal, previne também no ser humano, né? Já que é o animal que faz a transmissão. Então, assim, a gente deve sempre evitar se aproximar de cães e gatos sem donos, não mexer nem tocar neles, e nunca tocar em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando eles estiverem caídos no chão ou encontrados em situações assim não habituais do animal.
E em relação à situação epidemiológica da raiva, bom, com a intensificação das ações de vigilância e o controle da raiva canina e felina nos últimos 30 anos, o Brasil ele alcançou significativa redução nas taxas de mortalidade por raiva humana, com predomínio de casos em caráter esporádicos e acidentais. Ou seja, graças ao avanço, né, e às ações da vigilância, os casos de raiva têm diminuído bastante, né? Hoje em dia é bem difícil acontecer por conta das vacinas para os animais que existem, por conta de toda a prevenção, por conta de todo o cuidado que foi desenvolvido ao longo desses anos. Então, hoje em dia é algo assim que acontece em acidentes esporádicos, em uma forma bem mais, de maneira bem mais sucinta, de uma maneira bem mais leve do que antigamente acontecia.